Eu gostaria que todos lêssemos a mensagem que o Senhor tem para nós, mais uma vez, né? Que é o tema da campanha. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Faça a terra se alegrar. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3. Faça a terra se alegrar. Irmãos, nós estamos precisando e necessitando, e nesta manhã de domingo eu queria dividir uma palavra que o Senhor me concedeu durante a semana, vim estudando o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 5, a partir do verso 16, apenas até o 21, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 5, versículo 16 ao 21. Os irmãos que não acharam, por gentileza, aqui no projetor, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: E, por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. O 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igualar a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Preste atenção. Na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Vivifica quem? Aqueles que querem. Muito bem. Irmãos, eu inicio essa mensagem numa pequena história que eu ouço há tempo, não sei se eu já dividi para a igreja, mas faz-se necessário nesta manhã, sobre um pastor que ele tinha pouco tempo na sua vida, pouquíssimo tempo mesmo, porque era bem dedicado à obra. Então esse pastor, ele comprou um sítio num lugar retirado, mas chegando lá ele percebeu que esse sítio estava tomado pelo mato, a casa estava deteriorando, a cerca que dividia a casa entre outros terrenos já não existia mais. Então ele só tinha segunda-feira para poder estar ali, mexendo nesse sítio, limpando, transformando. E assim ele fez. Ele tirou a sua segunda-feira para se dedicar a isso. E aí começou numa segunda-feira, começou retirando todo o mato, tirava todo o mato. Numa outra segunda-feira ele começou a cercar a sua casa, o seu terreno. Em uma outra ocasião da segunda-feira ele começa a reconstruir a casa. E ali começa tudo ficar muito lindo, maravilhoso, tanto internamente como exteriormente, porque o tempo já havia deteriorado.
E quando por fim, numa outra segunda-feira, que ele já havia terminado tudo, foi para sua mudança, foi para gozar daquele lugar, havia um vizinho. Havia um vizinho que se aproximou a ele, trazendo um suco, uma limonada, e sabendo que ele era pastor, quis assim de certa forma tirar, como se diz aí, tirar proveito da situação, e virou para o pastor: olha aqui, eu trouxe um suco, uma limonada para o senhor tomar. E quero dizer outra coisa para o senhor: o Senhor e Deus fizeram um excelente trabalho aqui. Ele de imediato disse assim: olha, minha irmã, entenda uma coisa, você tinha que ter visto isso aqui quando estava para Deus tomar conta sozinho. Tudo tomado pelo mar, tudo deteriorado. E é assim que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós estamos entregando nas mãos de Deus, como se Deus realmente, Ele por si próprio, fosse fazer as coisas por nós. É mentira? Então, o que eu quero dizer com isso, igreja? Missão. Falar de missão é muito fácil, é prazeroso, é gostoso, né, irmã Aparecida? Mas se vivenciar esse momento, irmãos, nós vamos continuar deixando tudo para Deus fazer, quando na realidade Ele precisa de cada um de nós para que façamos. Ele entregou essa missão nas nossas mãos. Ele mesmo instituiu os discípulos, começou com 2, aí depois foi para 12, 70, 500, 5.000, e assim foi. E Ele conosco não é diferente. Ele nos instituiu, Ele nos escolheu, Ele nos determinou a missão. Mas parece que não está funcionando. Parece que nós não estamos dando crédito a isso. Que Deus, na realidade, nos escolheu, nos nomeou, nos capacitou para essa missão. Eu gosto muito e gostei, quando, eu não sei se é pastor, que teve aqui chamado pelo irmão Edivaldo, que falou sobre a Europa, irmãos. Só irmão, né? Ele esteve aqui falando sobre a Europa. A Europa está morta. A Europa está morta, irmãos. Mas e nós? E aqui? Como nós estamos? Eu falo para vocês, irmãos, porque ser missionário, falar de missão é bom, é maravilhoso, é gostoso, é fácil, mas ser missionário, irmãos, não. Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 3, por gentileza, irmão Lucas. Paulo diz da seguinte forma: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, caridade, nada disso me aproveitaria. Eu quero dividir algo com os irmãos aqui, de um evento que eu participei há um tempo atrás também. E o rapaz que estava dando a palestra sobre missões, ele disse assim: eu estou praticamente com o meu passaporte pronto para Angola. Dependo de pouquíssimas coisas, mas estou com o meu passaporte pronto para Angola.
Angola. E ele estava dando aquela palestra, ele quis fazer um evento mostrando sobre missões, e eu percebi que ele se retirou e foi até lá fora, chamou, arrastou uma pessoa pelo braço e foi assim, bem agressivo com essa pessoa, agressivo mesmo, tanto fisicamente como verbalmente. E eu disse assim: meu Deus, para que esse homem vai para Angola? Para que nós vamos nos fazer missionário se eu não tiver isso aí? De que me adianta me doar, chega lá, vão me pegar, vão me matar, mas o amor aonde ficou? Irmãos, tem muitas pessoas se fazendo missionárias e nem chamado tem sequer, visto que todos nós precisamos e necessitamos ser missionários para que cumpramos com a obra de Deus. Por isso eu vos apresento um Deus que trabalha e jamais parou, mas Ele precisa de cada um de nós. Quando Jesus se apresenta diante dos judeus, olha só que saga, né? Jesus, o Messias, se apresenta diante dos judeus, perante algo que Ele fez. No início do capítulo fala sobre a cura de um paralítico em Betesda, casa de misericórdia, lugar de misericórdia. Havia um homem ali, todos conhecem essa passagem, que jazia 38 anos com aquela enfermidade, e ele necessitava da cura, ele precisava, mas não havia alguém que lhe ajudasse, não havia um sequer. E quando o anjo viesse, sacudisse aquelas águas, lançasse, jogasse, mesmo que ele morresse afogado, mas jogasse ele naquela água. Por isso eu vos apresento, irmãos, diante deste tempo, o Deus que trabalha em prol daqueles que trabalham e o buscam. O Deus que trabalha em prol daqueles que trabalham e o buscam. E nesta realidade, Jesus se apresenta. Jesus se apresenta, era um missionário, era um homem que, designado por Deus, estava ali naquela situação. E aquele homem, sem poder trabalhar, mas muitos aos seus redores que podiam se fazer, não fizeram. E Jesus se põe diante daquele homem. Jesus se põe e diz, e pergunta no versículo 6 do capítulo 5, a parte final: o que queres que eu te faça? Como se ele não soubesse. Mas Jesus quer nos testar. Jesus quer pôr à prova. Jesus quer um diálogo. Não é só um monólogo. Nós temos falado muito a respeito disso aqui. Então Jesus se apresenta e diz: o que queres que eu te faça? E ele responde, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água agite, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha, irmãos, o que tem acontecido conosco? Nós falamos sobre isso, temos persistido sobre uma palavra que nos tira a atenção do foco, a busca incessante pelas causas pessoais, busca incessante pelas causas pessoais. Isso você pode ter certeza, vai impedir a mim, a você, a todos nós de olharmos para aquele que está necessitado. Enquanto eu não observar que o meu irmão
tem uma dificuldade, precisa de mim, necessita dos meus esforços, do meu trabalho, eu não vou mudar nada na minha vida e eu não vou conseguir atingir o foco que na realidade o Senhor, Deus, sonhou para com cada um de nós. Ele sonhou, irmão Ricardo, Ele sonhou com você antes mesmo que você nascesse. Tem uma palavra, eu sinto muito e gosto muito de Charles Spurgeon. Não, esse é o nome dele. Charles Spurgeon, pastor francês da Igreja Batista em 1854, ele disse assim: eu creio na doutrina da eleição, porque se Deus não estivesse me escolhido antes, hoje mesmo que Ele não me escolheria, e creio muito mais que Ele me escolheu antes que eu fosse formado, porque senão hoje eu não o escolheria. Pense você nisso. Por isso eu acredito que fomos realmente escolhidos antes mesmo que fôssemos formados no ventre de nossa mãe. É assim que funciona, é assim que eu preciso crer. Se eu ainda não fui burilado bastante, peça a Deus: sim, meu Deus, burile, mexe comigo, me transforma. Esta é a minha oração para com todos vocês e para comigo também. Mexe mesmo, Deus, como eu sei. Eu ouvi de um pastor, não conheço, nunca fui, não sei nem onde fica, mas existe uma praia no sul da Califórnia, aonde as ondas chegam a 4, 5 metros, e quando ela chega à praia, ela chega na rocha, já chega arrebentando. E essas ondas transformam as pedras em pedras preciosas, aonde todos vão buscar essa pedra. Assim sou eu, assim somos nós, assim são vocês. Então por isso que eu peço: Deus, se esse não sou eu, o desejado por ti, sonhado, escrito lá no livro da vida, antes mesmo que eu fosse formado, molda-me, Senhor, por favor. E aí entra Jesus. Como ninguém quis, Jesus simplesmente chega e diz: levanta, toma a tua cama e anda. Que maravilha, que maravilha, que lindo. Só que aí, algum dos algozes chega a Jesus, ao que foi curado, e fala assim: mas espera aí, o que está acontecendo? Quem te deu essa ordem? Quem te deu essa ordem? Hoje é sábado, você não pode levar sua cama. Mas por que não pode levar sua cama? Agora eu quero desfrutar, e quando estiver cansado eu vou deitar na minha cama. Eu estou de pé, eu estou feliz. O Senhor me proporcionou isso. O próprio Jesus, aquele que me curou, disse: toma a tua cama e anda. E quem sou eu para ser contra isso? Quem sou eu? Jesus ordenou a igreja. Jesus tem ordenado a igreja. Mas Jesus também está diante de uma situação bem complicada. Eu entro no texto 16. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas nos sábados. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha, até agora eu trabalho também. Os seus algozes, irmãos, não eram mais e nem menos de que os próprios judeus. Jesus fala aos hebreus, sendo hebreu, fala aos judeus, sendo judeu, e provavelmente aos gregos que ali estavam,
que estavam firmados numa filosofia grega, porque os gregos só se ocupavam em escutar as filosofias de Sócrates, Platão, Aristóteles, e mediante a esses homens, o Deus que eles conheciam era um Deus que não trabalha. Por que não trabalha? Nós somos monoteístas, e Jesus se apresenta como politeísta aos seus ouvintes, um segundo Deus. E estes gregos, eles tinham por certo que Deus não trabalhava, Deus não precisava trabalhar, porque era um ser perfeito, era um ser único e perfeito, e quem é perfeito não precisa trabalhar. Esta era a visão. É como se, porventura, você está sentado no seu sofá. Aliás, eu queria que você pegasse no meu carro. Olha. Você está sentado no seu sofá, você sente a necessidade, você sente sede, sente a necessidade de se levantar e tomar um copo d'água. Mas com Deus não existe isso. A visão deles era essa: Deus é perfeito, não tem necessidade nenhuma, então trabalha por quê? Não, esse homem está mentindo. Mas eles se esqueceram, os judeus que com ele estavam, se esqueceram dos Salmos de número 19, verso 1, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos de número 115, verso 2 e 3, diz assim: por que dirão as nações, onde está o Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. É um Deus trabalhador, é um Deus que trabalha e precisa dos trabalhadores, necessita desses trabalhadores, porque, irmãos, nós nos acovardamos. Essa é a palavra. Nós nos acovardamos, nós nos recuamos. Acontece coisas banais em nossa vida, eu já penso em abandonar, né, irmã Tereza? Acontece coisas nas nossas vidas e nós já pensamos, como o irmão de volta aqui, nós pegamos até em pensamento, é verdade, Jesus disse isso, e é difícil controlar isso, mas nós pecamos, e pensamos em retroceder, quando nós devemos avançar, igreja. Olha para a vida de Paulo. Eu não gosto muito de falar de Paulo não, porque minha esposa só fala sobre Paulo. Assim, gente, eu não me espelho em outra pessoa a não ser o apóstolo Paulo. Jesus, é claro. Mas necessitamos, igreja, despertar em nossa mente e provando que o nosso Deus é o Deus que trabalha para os que trabalham e nele esperam. Marcos capítulo 5, versículo 21, me perdoe ser repetitivo, porque foi feita uma palestra na sexta-feira aqui, mas é uma palavra maravilhosa a respeito disso. O próprio pastor disse aqui: olha, Jairo, ele abandonou a sua credencial, ele não queria saber se ele era chefe da sinagoga, mestre, era oficial daquele lugar, ele não queria saber. Ele trabalhou, ele disse: não, eu vou até Jesus, eu necessito, estou necessitado. E ele trabalhou e foi em busca disso. A mulher do fluxo de sangue,
tenho 3 minutos e eu vou encerrar, tá, irmãos? Pode ter certeza. Ele chega, a mulher do fluxo de sangue, em alguns trechos, ela diz assim: ah, se eu tão somente tocasse. Olha, uma mulher que era apontada como imunda, primeiro que era mulher, nos fala da mulher cananeia, certo? Essa passagem, Jesus queria, ele foi para a região de Tiro e Sidom, para se repousar. Ele estava exaurido, cansado, derrubado mesmo. E aí ele falou: Senhor, não deixa que ninguém saiba que eu estou aqui, não, por favor. Mas aí chega uma mulher. Olha outra situação que Jesus passa. Uma mulher que não era da sua descendência, uma mulher entre os homens, e lá fora estava provavelmente os principais das sinagogas para o julgar, para ver o que é que ele iria fazer, e os judeus que lhe seguiam. Mas Jesus olha e diz assim: não, eu preciso atender essa mulher, eu estou cansado, eu estou moído, mas eu preciso atender essa mulher, independente da sua nacionalidade. E chega mediante aquela mulher e fala assim: olha, vai, pode ir, porque chegar na tua casa, sua filha está liberta desse demônio. Trabalho e atitude. A mulher não se esforçou, muitos impediram, mas ela não se hesitou e foi de encontro ao mestre. E ali tudo aconteceu. E para finalizar, irmãos, eu torno ao tema, eu retomo aonde foi lido, em João, capítulo 5, versículos 16. João capítulo 5, versículo 16. O Deus que trabalha. E Jesus, no versículo 18, ele diz assim: por isso, melhor dizendo, disseram, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não se quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo mas na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente, porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Talvez essas maiores obras, irmãos, não seja em conteúdo, mas em extensão, porque nós temos toda a oportunidade. Nós temos toda a oportunidade que nos foi apresentada. E nós precisamos e necessitamos, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele, ainda que você não queira, Ele e o Filho continuarão trabalhando. E aí, irmãos, na vida do cristão, não existe substituto. Deus escolheu por você. Deus escolheu fui eu, por você, Ricardo. Mas se você não quer, Deus não tem outra opção. Eu encerro as minhas palavras no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, que diz da seguinte forma: porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Esta é a mensagem do Senhor para você nesta manhã. Amém? Que Deus nos abençoe e passe a palavra ao pastor.